Quem nunca perdeu alguém? Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é olhar o céu, não sabe o sentido do cair da tarde, nunca soube na verdade o que é sofrer por amor, não sabe o que é chorar de saudade ao ver o sol se pôr, não sabe o significado que atribuímos a um dia chuvoso, não sabe olhar o horizonte, sentindo vontade de estar do lado de lá, ou então de buscá-los, para que eles voltem para cá. Quem nunca perdeu alguém não sabe o valor do hoje, ainda sai de casa sem dizer que ama, ainda fica sem agradecer, não sabe a falta que um abraço ou uma sopa quente podem fazer. Quem nunca perdeu alguém, olha o céu só até onde os olhos conseguem enxergar. Eles não imaginam a emoção que sentimos na hora de rezar. Quem nunca perdeu alguém, nunca abraçou uma roupa, nunca precisou de uma sopa para aquecer e não tem. Nunca beijou uma foto e a molhou de lágrimas. Ainda não sentiu aquele cheiro que não se sabe de onde vem. Não ouviu a pessoa chamar quando não tinha ninguém. Quem nunca perdeu alguém não passou noites em claro, não sonhou com o amado que um dia já partiu. Acordou sem querer ter acordado, sentindo um grande vazio. Quem nunca perdeu alguém adora que chegue o Natal, adora o Dia das Mães e o Dia dos Pais, sair para brincar no Carnaval. Quem nunca perdeu alguém não alcançou o fundo da dor, não sabe na verdade o preço que pagamos pelo amor. Quem nunca perdeu alguém ainda não foi transformado, não sabe que tudo muda depois de um coração machucado. Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é uma casa vazia, não perdeu sua alegria ao em casa chegar. Quem nunca perdeu alguém, que sorte tem! Perdeu profundidade, porém, que só quem perdeu tem. Essa poesia foi escrita por Grace Baticiotto Benato. Ela é idealizadora do projeto Renascendo do Luto. Olá, meu nome é Patrícia dos Santos, sou psicóloga e atuo há algum tempo já no atendimento de pessoas e famílias enlutadas. Nós vínhamos há algum tempo, fazendo uma celebração nas datas importantes como Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, lá no espaço do crematório Neuhaus. Alguns de vocês talvez até participaram de algumas dessas celebrações, onde o nosso principal objetivo era homenagear, celebrar, honrar e criar um espaço para que as famílias pudessem expressar o seu luto, pudessem receber uma palavra de conforto espiritual, de acalento espiritual, onde as pessoas, através das palestras que nós proporcionamos, uma maior compreensão sobre o processo de luto delas, o que elas estavam sentindo. Esse ano, por conta da questão da pandemia, nós tivemos que reinventar, recriar. Esse recriar exigiu de nós, a equipe, um novo formato, de ter essa conversa com vocês, de poder levar uma mensagem para vocês, nesse Dia dos Pais. E a forma que a gente encontrou foi essa, gravar um vídeo para levar uma palavra, uma lembrança, dessa data que é o Dia dos Pais. Que esse Dia dos Pais possa ser pensado para os pais que estão aqui, presentes, fisicamente, nesse mundo, nesse plano ao qual nós também estamos fazendo parte, mas que também possa ser pensado para os pais que hoje não estão mais aqui, aqueles pais que partiram, aqueles pais que hoje são saudade, Então, e também que a gente possa pensar, a gente está falando de pais, mas a gente tem pais também que perderam seus filhos, Então, que a gente possa pensar nesses pais que hoje não têm a presença do seu filho.
Então, assim, os filhos que hoje também são ausentes, né? Ausentes porque já não fazem mais parte desse mundo. E uma vez pai, uma vez filho, sempre será, né? Sempre vai ser. Então essa é uma condição que não se vai com a questão da morte em si. Isso fique muito claro para todos nós. A gente pode também falar um pouquinho de paternidade, né? O ser pai, né? Muitas vezes pai não por uma escolha, né? Inicialmente, mas pai por uma missão, pai por uma vocação, né? Pai de criação pode ser, né? Um pai afetivo, um pai, né? De afeto, um pai e avô, enfim, né? Uma figura que a gente consiga pensar hoje assim como uma relação paterna. Essas questões que eu levanto a respeito do ser pai, né? Também levam a gente a pensar sobre as novas configurações, tanto de família e as mudanças em relação ao ser pai, no sentido mais participativo, né? Então hoje a gente tem, dentro das famílias, pais mais envolvidos com o cuidado dos seus filhos, pais envolvidos com a educação das crianças, né? Algo que há um tempo atrás os pais eram mais vistos como provedores, como mais à beira da questão da educação das crianças, como um personagem mais fora da relação, né? Hoje não, hoje a questão da paternidade, do ser pai, ela vem mudando significativamente e a gente acompanha muitos pais nessa paternidade participativa que eu falo para vocês, né? Pais que acompanham a gestação, né? Que estão ali o tempo todo acompanhando o crescimento do bebê, que participam até do nascimento dos filhos, né? Quando dão conta, né, de estar lá gravando e participando do nascimento dos seus filhos. Então hoje a gente tem pais mais participativos, né? Quando a gente fala de pais que hoje são saudade, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, que esses pais que hoje são saudade, eles podem ter um espaço, né, para que a gente possa honrar, para que a gente possa homenageá-los, para que a gente possa reconhecer que ainda somos filhos, né? Ou no caso de um pai que perdeu o filho, de reconhecer que ainda é pai, né? Uma outra questão que eu também queria conversar com vocês sobre esse primeiro dia dos pais, que muitos vão estar passando sem a presença dos seus pais. E esse primeiro dia dos pais sem o pai, ele pode ser bastante desafiador, né? Bastante difícil, doloroso, e que a gente talvez não encontre um significado para essa data, né? Justamente porque a gente não está encontrando um sentido nesse momento, né? Porque ele não está aqui. E a gente tende, num primeiro momento, a achar que tudo que foi construído, né? Tudo que teve de bom naquela relação deixou de existir também, né? Morreu junto com a pessoa. E não é bem assim, né? Esse caminho e esse processo do luto, ele proporciona pra gente um outro formato, uma outra conexão, que não é mais a conexão física, presente fisicamente, né? Proporciona um outro tipo de conexão. E é por isso que nesse Dia dos Pais, se você não tem o seu pai aqui, né, mais presente, que você possa sim fazer um ritual, né? Esse ritual ele pode ser de repente uma oração, né? Talvez pode ser acender uma vela, né?
pode ser colocar uma foto do seu pai, né, ali na mesa durante o almoço, durante o jantar, ou ali na estante, né? Quando vocês estiverem, de repente, em uma, duas pessoas, eu não sei, de repente, quantas pessoas estão morando aí na sua casa hoje, né? A gente tem uma questão do distanciamento social, então vai muito da configuração familiar de cada um diante dessa pandemia. E a gente está falando também que nesse Dia dos Pais, nós podemos ser inundados por uma mistura de sentimentos, né? Por que eu falo mistura de sentimentos, né? Porque a gente se confronta com famílias que têm seus pais aqui e famílias que não têm, né? Mas o seu pai para passar esse Dia dos Pais juntos. Então esse Dia dos Pais ele pode ter um misto de alegria para uns, né? De satisfação, de tristeza, ou também saudade, né? Ou muitas vezes até a sobreposição desses sentimentos. Que daí seria o quê? Essa sobreposição de sentimentos. Muitas vezes eu não tenho mais o meu pai aqui, mas eu também sou pai, né? Então assim, eu tenho um pai que é saudade, mas eu tenho filho que está aqui comigo. Então assim, esse sentimento ele pode se sobrepor. Eu posso ter um momento durante o meu Dia dos Pais que é tomado por uma nostalgia, uma saudade, uma lembrança do meu pai, que não está mais aqui, e uma alegria, uma gratidão por ter o meu filho vivo aqui comigo e por poder estar acompanhando o crescimento dele, o desenvolvimento dele, certo? Esse pai que hoje é saudade e que essa data remete a você essa saudade, essa lembrança, que você possa também respeitar, né, os seus sentimentos, e talvez você não queira fazer um jantar de Dia dos Pais, talvez você não queira fazer um ritual, que você se permita o recolhimento também, né? Então muitas vezes a gente vai precisar se recolher nesse dia, né? Se recolher, ficar nos seus pensamentos. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, um ato de bondade, né? Um ato de amor. Um ato de bondade, talvez no sentido de eu fazer um almoço, como eu faria, né? Preparar uma comida que meu pai gostava, preparar esse almoço e oferecer esse almoço, talvez para um pai que mora perto da minha casa e que ele está sozinho, né? Pela questão da pandemia ou porque a família não está mais próxima dele, que eu possa oferecer, né? E é oferecer muito mais do que um prato de comida, do que um almoço, é oferecer amor, né? Se tem dor na vivência do luto, na perda de alguém muito significativo para mim, também tem muito amor, né? E por que não expandir e oferecer esse amor? Pensa sobre isso. Talvez seja uma possibilidade de vivência para o Dia dos Pais. Então, para a gente fazer um fechamento dessa nossa conversa, desse vídeo, né, para Dia dos Pais, eu quero deixar para vocês uma frase que para mim faz muito sentido. E mais sentido ainda depois que eu comecei a trabalhar com enlutados. O luto é o preço do amor, né? Então, o luto é o preço que nós pagamos por amar. Ele também diz que o amor, a perda, o vínculo, né, fazem parte de uma mesma moeda. A gente não pode ter uma sem ter a outra. Se a gente paga esse preço por amar, eu penso que nenhum de nós abriria mão de amar, mesmo sabendo que um dia a gente vai perder. Um bom Dia dos Pais para vocês, que seja um dia abençoado, que seja um dia de fé, que seja um dia de gratidão. Um abraço para todos vocês.